versículo de Jeremias. Vamos ler aqui no momento da reflexão. E nesse momento da reflexão, vamos ler o livro de Jeremias no capítulo 8 e o versículo 19, que diz assim: ouvi o grito de agonia da minha filha, do meu povo, o clamor que se estende por toda a terra. Não se encontra mais o Yahvé em Tizom, em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Ora, por que me provocaram a ira, cultuando seus ídolos e os seus inúteis deuses estranhos? Louvado seja o santo nome de Jesus. No programa Brasil com Cristo, vamos começar um tema da reflexão. E o tema da reflexão de hoje é provocando a ira de Deus. Este versículo que acabamos de ler é o livro de Jeremias. E este livro de Jeremias leva o nome do próprio profeta. E quem foi Jeremias? Jeremias foi filho de Ilquias, da família sacerdotal. O seu pai era sacerdote na cidade de Jerusalém. Na cidade de Benjamim, morava em Ananote, ali em Benjamim. E Jeremias tinha sua missão como profeta. O seu pai servia ao rei, o seu pai servia ao templo ali em Judá. Mas o profeta Jeremias, ele profetizava, e tudo que ele profetizava, ele começava a escrever. Ele começava a escrever aquilo que Deus mandava ele entregar, tanto para o rei, como também para o povo. E a história nos diz de que o seu servo Baruque, junto com Jeremias, eles escreveram uma coleção de cartas da profecia que Deus usava Jeremias para ficar tudo registrado. E a história nos diz que o rei Joaquim chamou Baruque e mandou trazer todas as cartas de que Jeremias escrevia junto com Baruque. E ali, o rei, sabendo que tudo estava sendo registrado, o rei queimou todas as cartas das profecias de Jeremias. E por que o rei queria queimar? Porque o rei não tinha interesse. O rei não tinha interesse porque todos os acontecimentos do reinado de Joaquim estava sendo ali escrito. Joaquim foi um mau rei. Ele entrou numa lista dos livros das crônicas dos piores reis, um dos piores reis que ali governou Judá. E quem foi o rei Joaquim? O rei Joaquim foi filho do Jeoaquim, seu pai. Diz a história que Joaquim, ele subiu ao trono, ele governou depois que o seu pai Jeoaquim morreu. Joaquim governou quando o seu pai Jeoaquim chegou a falecer. Em 597 a.C., ali começa o reinado de Joaquim. Joaquim começa o seu reinado, mas a história nos diz que Joaquim era um rei que era precário em autoridade. Por que precário em autoridade? Joaquim não tinha autoridade. Numa época de perturbação, numa época de guerra,
numa época que o Império Babilônio era grande. No Antigo Testamento existia o Império do Egito, que era, na época de Moisés, era um grande império. Mas já na época de Jeremias, era o governo babilônico, a Síria. Ninguém ganhava da Síria. Todas as cidades tinham medo do governo da Síria. E a Síria, quando entrava numa cidade, ela tomava a cidade, ela colocava as pessoas escravas, ela tomava a cidade, colocava o rei escravo, todo mundo servia a Síria, porque eles invadiam a cidade e eles tomavam a cidade pela força da sua militância babilônica. E a história nos diz de que o profeta Jeremias, sabendo de tudo isso, no capítulo 7 de Jeremias, o profeta Jeremias começa a profetizar para o rei e a profetizar para o povo de Judá, dos acontecimentos, daquilo que Deus queria. E no capítulo 7, que nós podemos ver, é que quando Jeremias, ele chegou para o povo e chegou para o rei Joaquim, e Deus começou a exigir de que o povo começasse a adorar o único Deus. Deus começou a exigir do povo de que eles preservassem a sua religião, preservassem a sua cultura, que começasse a preservar a sua fé, a Torá, pois os judeus, eles tinham a Torá como a sua lei. A Torá estava na frente de qualquer livro para os judeus. Mas nesse exato momento, o povo começou a desprezar os livros, começou a desprezar a Torá, começou a desprezar as cerimônias, começou a querer adorar outros deuses através do governo Joaquim. O rei Joaquim começou a querer ou a levar o povo para o mau caminho. Mas aí o profeta começou a advertir. A outra advertência que o profeta Jeremias começou a falar é que o povo era para começar ou continuar as suas cerimônias. As cerimônias que era tradição dos judeus fazer no templo. As cerimônias sabatinas, a cerimônia das festas da lua, as cerimônias do Egito, as cerimônias que quando o povo saiu do Egito, da Páscoa, que Deus falou do Egito que era para o povo fazer essa cerimônia. Era para o povo continuar fazendo esse trabalho. Mas o que foi que aconteceu? O governo Joaquim começou a querer que o povo se desviasse. E o povo achava, colocava na sua mente de que o templo de Jerusalém estava protegendo ele, protegendo a cidade, protegendo todos que estavam ali. Porque eles achavam que nenhum rei ou nenhuma cidade iria invadir Jerusalém por conta de que Deus era o Yahvé, de que Deus habitava ali no templo. E Deus habitando no templo, quem iria invadir? Mas só que Deus realmente, ele habitava no templo, ou ele habita no templo de Jerusalém. Mas as práticas religiosas, as práticas do próprio povo fez com que Deus se afastasse. Fez com que essa doutrina, ou esse pensamento, essa proteção divina não viesse mais exercer ou executar força. E ali o povo começou a pensar,
Não, aqui nós temos o templo e o templo vai nos proteger. E qual foi o caminho que o povo tomou? O povo tomou por caminhos de idolatria. Mas o profeta ainda começou a dar uma advertência de que o povo era para mostrar uma ética religiosa, de que o povo era para ser exemplo para outras nações. Deus exigia que os judeus, Deus exigia que Jerusalém, que o povo de Jerusalém, eles começassem a ser um exemplo. Há um exemplo para outras cidades, há um exemplo para outros países. Mas o que foi que aconteceu? Eles foram maus exemplos. Eles não honraram o nome de Deus. Eles não honraram a Torá. Eles abandonaram a sua cultura. Eles abandonaram o seu costume. E eles começaram a entrar no caminho de adoração a outros deuses. Deuses como Moloque, o deus do sacrifício, o deus do holocausto. Eles pegavam os seus filhos e começavam a matar os seus filhos, oferecendo aos deuses coisas que na Bíblia e na Torá era proibido. Deus estava já proibindo isso antes. Já no início do Gênesis, Deus já não aceitava. Já era proibido pela Torá. Existia também o Deus das estrelas. Eles começavam a adorar as estrelas, a adorar o Deus das estrelas, e começavam a adorar o Deus do sol. O povo se desviou da sua tradição, o povo se desviou da sua cultura, o povo se desviou da sua religião, o povo se desviou do seu dever judaico, do judaísmo judaico. E Deus advertiu. E no capítulo 8 e no verso 1, Deus falou para o povo de que iria fazer. Deus falou para o povo por causa do seu pecado. Mas antes disso, vamos ver aqui, num primeiro ponto dessa mensagem, para nós chegarmos a entender aquilo que Deus quer que eu e você venha entender em nome de Jesus. E o primeiro ponto dessa mensagem que nós podemos ver é de que o profeta ficou triste por causa da desobediência do povo. O versículo 18 do capítulo 8, o profeta, diz a Bíblia, que o profeta ficou com seu coração triste, ficou com seu coração doente, ficou com seu coração amargurado, se lamentando, porque o povo escolheu o caminho mais difícil, ou o caminho mais fácil, que era a desobediência. E será que Deus não fica assim comigo e com você? Será que Deus não fica triste quando a humanidade anda pelo caminho da desobediência? Sim, Deus ele fica. Vamos ver que no capítulo 8, verso 1, Deus falou para o povo, que diz assim: e naquela época assegura Yahvé que Judá, dos seus sacerdotes, dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados do túmulo. No capítulo 8, no verso 1, Deus dá uma mensagem para o povo, através do profeta, de que Deus vai permitir que Babilônia venha invadir Jerusalém e venha tirar os ossos, desenterrar os ossos e colocar os ossos perante o sol e perante a lua. Isso você vai encontrar no versículo 2. Isso era uma desonra para o povo judeu. Isso era um modo de desonrar o povo de Deus, que não poderia fazer isso com seus descendentes. Era uma forma de vergonha. Mas o povo passou por isso
porque o povo entrou em caminhos difíceis. E como exemplo, vamos citar que o ano passado, aqui quando temos uma grande trajetória, quando se passou no país da Bolívia, o que foi que aconteceu no país da Bolívia? Houve uma grande mortes de Covid, e passou na televisão, em vários canais, de que as pessoas pegavam os seus anteparentes, amigos, e jogavam na rua, porque não existia mais cova, não existia mais lugar para poder enterrar. E aqui no Brasil não foi diferente. Aqui no Brasil, na Amazônia, o governo começava a pegar terras, porque o cemitério já não cabia pessoas para enterrar. Esse foi o caminho que aconteceu. Possamos dizer que é um caminho parecido daquilo que aconteceu com Judá. Mas o povo começava o quê? A profanar o nome de Deus. E Deus permitiu isso. Nessa época, no século 21, que nós vivemos, Deus permitiu que isso acontecesse. Não foi a escolha de Deus, não. Mas foi o caminho que o povo traçou. Foi a escolha que as pessoas escolheram. Foi a porta que as pessoas entraram errado. E aí começou um grande desastre. As pessoas começavam a colocar a sua mão na cabeça e achando que o fim tinha chegado. O fim do mundo tinha chegado, mas não tinha chegado nenhum fim. Deus estava permitindo. Você pode ver que as pessoas não respeitavam o nome de Deus, a imagem de Deus. Deus já não era mais o Criador. Deus já não era mais respeitado. Mas Deus foi dando tempo para isso. E Deus permitiu que este vírus viesse para conserto para você, para conserto para comigo. Porque você precisa de conserto, eu preciso de conserto. Precisamos reconhecer que Yahvé é o único Deus. Precisamos reconhecer que o Eterno é nome sagrado, em nome de Jesus. Mas Deus não ficou feliz, porque Deus sabia que o povo estava sofrendo. Deus sabia que muitas pessoas estavam ali mortas, como também na época de hoje. Deus ficou se lamentando, porque tudo isso foi a escolha da humanidade, quando não aceitava o Evangelho, quando profanava o nome de Deus, quando dava as costas a Deus e quando esquecia o Criador, em nome de Jesus. E no segundo ponto que nós podemos ver é que depois da mensagem do profeta, o povo provocou a ira de Deus. Nós vamos ver, louvado seja o santo nome de Jesus, no capítulo 8 e no verso 19, diz assim, que acabamos de ler: e ouvi um grito de agonia, ó filha do meu povo, o clamor que se estende por toda a terra. Não se encontraram mais Yahvé o Tizom em Sião? Não se acham ali o seu rei? Ora, porque me provocaram a ira, cultuando os seus ídolos e os seus inúteis deuses estrangeiros. Deus falou através da boca do profeta. Será que o Yahvé, será que Deus não estava em Jerusalém? Será que Deus não estava em Sião? Para que vocês viessem a chamar por Ele, a acreditar nele? Mas vocês tomaram o caminho errado.
vocês provocaram a ira do Yahvé. Vocês começaram a cultuar outros deuses. Vocês começaram a confiar em outros deuses estrangeiros. Deuses que não salvou a vida de vocês. Deuses que não ajudou vocês. E vocês me deram as costas. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o povo começou a profanar o nome de Deus. O nome de Deus já não existia. Louvado seja o santo nome do Eterno. E o que é que nós podemos ver? Será que hoje não é assim? É. Hoje é assim. Mas vamos ver um exemplo de que como os judeus faziam. A Bíblia nos diz, a história nos diz, que o judaísmo, que o judeu, ele tinha o nome de Deus consagrado. Eles usavam o verbo Hashem. O verbo Hashem era um verbo que quer dizer nome glorioso. E quando os judeus ele andava pela cidade de Jerusalém, e quando ele via outros estrangeiros, eles não falavam o nome de Deus. Eles não pronunciavam o nome de Deus. Por quê? Porque o nome de Deus era consagrado. Porque ali havia outro estrangeiro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ali havia outros estrangeiros. Sabemos que não só havia o povo de Judá. Sabias que não só havia ali Jerusalém, mas havia outros estrangeiros. E para os judeus o nome de Deus era tão consagrado de que outras pessoas não poderiam ouvir o nome de Deus. Porque era uma forma de demonstrar que o nome de Deus era consagrado. Que eles faziam uma consagração. Que eles respeitavam o nome de Deus. E eles usavam o verbo Hashem. O verbo Hashem que eles usavam quer dizer o quê? O nome glorioso. Louvado seja o nome de Jesus. E o que nós podemos ver? Temos dois exemplos que podemos citar. Louvado seja o santo nome de Jesus. Um dos exemplos que nós podemos citar é o Titanic. Quem criou o Titanic foi um engenheiro britânico, Joseph. Ele que criou o Titanic. Ele fez o Titanic. Naquela época, o Titanic era um navio que todo mundo se admirava. Um grande navio, um navio que não existia, um top de linha. E a história nos diz que uma mulher estava subindo no navio e encontrou o marinheiro-chefe. E naquele momento que eles encontraram o marinheiro-chefe, e ela perguntou, preocupada, ou talvez na sua forma irônica, ela começou a perguntar ao marinheiro se existia alguma possibilidade daquele navio afundar. E o marinheiro olhou para ela com seu olhar orgulhoso e com seu olhar de soberba e disse que nem Deus poderia conseguir afundar aquele navio. Ele disse: esse navio tem toda a segurança. Esse navio é o navio mais seguro do mundo. De que nem Deus pode afundar este navio. Veja de que forma este homem falou. Uma forma de soberba, de não respeitar o nome glorioso de Deus. E o que foi que aconteceu? Aquele navio estava indo para a Inglaterra. E quando no caminho da Inglaterra, aquele navio se encontrou simplesmente com uma grande pedra de gelo. E bateu naquela grande pedra de gelo. E ali aquele navio se afundou. E aquele navio, além de se afundar, ele partiu no meio. E onde é que está o navio hoje do Titanic? Está no fundo do mar. Está no fundo do oceano. O navio Titanic hoje só é história passada.
Só é história que não existe mais. Só é história que está lá no fundo do poço. Em nome de Jesus. Mas aqui, vamos dar mais um exemplo. Mais um exemplo que vamos dar. O exemplo que nós podemos dar é o exemplo aqui do Brasil. Quem já não ouviu falar das indiretas já? Em 1982 começou a campanha As Indiretas Já. Aqui no Brasil existia, louvado seja, a ditadura. E essa ditadura começou em 1962. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o último governo militar foi João Batista Figueiredo. Foi o último governo militar que ali governou o Brasil. Mas ali, de repente, quando começa a campanha direta já, em 1982, o plenário vai escolher um governo. E quem é esse governo? Ou quem é esse candidato? Tancredo Neves. Tancredo Neves foi o escolhido para se eleger a presidente. Todo mundo queria essa campanha que desse certo as indiretas já. O povo já não estava aguentando de ver o governo militar governando. Era uma ditadura, o povo sofria. Quem era dessa época se lembra. Louvado seja o santo nome de Jesus. Eu não era dessa época, nem da época também aqui do Tancredo Neves. Mas em 1982 começa o projeto, a campanha direta já. E em 1985, as pessoas do Brasil inteiro estavam idolatrando Tancredo Neves, mas ao mesmo tempo estava precisando de um próximo governo. E Tancredo Neves foi escolhido junto com o seu Ulisses Guimarães, que era o seu vice. Louvado seja o santo nome de Jesus. E resumindo a história, o que foi que aconteceu? O Tancredo Neves começa a fazer o seu discurso no Brasil. E ali, ele empolgado, ele começa a dizer que nem Deus tirava a eleição dele. Que ele iria ganhar. Que ele iria ser o próximo presidente da República. Que nem Deus poderia tirar essa eleição dele. Veja que ponto o homem chegou. Deixou o seu coração soberbo. Desprezou o Criador. Porque nós sabemos que essa terra existe. Mas sabemos que existe um presidente, existe um governador, existe o prefeito, mas em cima do prefeito, dos governadores, existe o maior governo. E esse maior governo é o Deus do exército, é o Deus do céu, é o Yahvé, que fez o universo, fez as estrelas. Aleluia! Tudo foi criado para ele. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas naquele momento, Tancredo Neves, talvez vendo a população brasileira chamando o seu nome, até mesmo muitos diziam que ele ia ser o Salvador, ele colocou isso no seu discurso, no último discurso, antes da votação. Ele disse que nem Deus tiraria a eleição dele, que ele estava ganho. Mas chegou antes de ele assumir, ele ficou doente, fez uma cirurgia. E sabe o que foi que aconteceu? Ele ficou na mesa de cirurgia. Ele não saiu da mesa da cirurgia. Sabe por quê? Porque não teve a ordem de cima. A ordem de cima foi Jesus. A ordem de cima foi Yahvé. E Yahvé disse para ele, Deus disse para ele, que ele era acima de tudo. E diz a história que o seu vice, Ulisses Guimarães, não quis assumir. E quem assumiu? O governo civil, José Dirceu. José Dirceu foi o governo que assumiu o Brasil. Veja como as pessoas não respeitam o nome de Deus. Acha que o nome de Deus é qualquer coisa que está, aleluia, em um objeto. Acha que é um nome qualquer
que nós podemos falar. Aleluia! Mas o nome de Deus é consagrado. O nome de Deus é poderoso. Este nome traz salvação. Este nome traz cura. Este nome abre porta. Este nome tanto traz a paz como traz a guerra. E Deus ficou irado. E diz a história que quando isso aconteceu, aleluia, o Brasil inteiro ficou chorando. Louvado seja o santo nome de Jesus. Veja essas pessoas que não respeitaram o nome de Deus, onde estão. Veja onde está o Titanic, no fundo do mar, do oceano, está lá. Aleluia! Se alguém tentar pegar aquele Titanic, aquele navio, vai ficar em pó. Porque ali é a morada dos peixes, ali é a morada do oceano. Onde está hoje, aleluia, o profeta ou o presidente que morreu, Tancredo Neves. Está onde? Está debaixo da terra. Nem os seus ossos existem mais. Só o pó. Aleluia. Mas onde é que está Yahvé? Onde é que está o Deus que você serve? Onde está o Deus que eu sigo? Está lá no céu. O seu trono está firme. O seu trono é poderoso. O seu trono, aleluia, está sobre todos os tronos. Não existe um trono maior do que o trono de Deus. Não existe um trono maior do que o trono do Yahvé, do Eterno. Louvado seja o santo nome de Jesus. Minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, eu quero dizer para você, você serve a um Deus poderoso, você serve a um Deus que pode tudo, aleluia, você serve a um Deus que pode, e um Deus que tem tudo, um Deus que tem o universo, um Deus que tem as estrelas, aleluia, o seu Deus é poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas as pessoas esquecem desse grande nome. Mas foi esse grande nome que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e para morrer por você. Louvado seja. Se você precisa de cura, esse Deus, ele é cura. Se você precisa de salvação na sua família, ele é a salvação. Se você precisa de portas abertas, ele é a porta aberta. O que você precisa? O que você precisar, o Deus do céu, o Deus da terra, aleluia, ele vai te dar. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM. Isto é para mim e para você. Vamos cada vez mais se aproximar de Cristo. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, levanta a sua mão. Aleluia, aceita Jesus, porque as coisas não vão melhorar. As coisas vão começar a ficar mais estreitas. Aleluia, Deus vai apertar a terra. Deus vai apertar você e Deus vai me apertar. Porque precisa de um ajuste. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o terceiro e o último ponto que nós podemos ver no versículo 20, que diz assim: e assim passou o tempo da colheita. Acabou o verão e não estamos salvos. O que quer dizer este versículo? Este versículo aqui, o povo já tinha desobedecido. Babilônia já tinha chegado a tomar conta de Jerusalém. E o povo tinha perdido a sua colheita. O povo vivia da colheita tanto para negociar como também para sobreviver. Era a colheita que dava o sustento da família em Jerusalém. E o povo estava com fome. A fome em Jerusalém estava começando a acontecer. Porque o povo ficou preso. E como o povo ficou preso, não deu tempo para plantar. Não deu tempo para trazer o recurso para a sua família. E o povo aqui falou fisicamente de que iria morrer de fome. Mas aqui Deus usou o profeta de que Deus iria cuidar. Deus iria cuidar do povo. Mas se o povo se arrependesse, se o povo se arrependesse, Deus poderia salvar. Deus poderia salvar, aleluia, e mandar comida para o povo, porque Deus é poderoso. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM, do programa Brasil com Cristo. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Você pode ter praticado as piores coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus de Nazaré, ele ainda pode te salvar.
Mas só precisa de uma coisa. Só precisa tu abrir o coração. Só precisa tu aceitar Jesus. Talvez hoje você não tenha salvação. Talvez hoje o caminho que você está caminhando não tem salvação. As pessoas olham para você, não tem salvação. A sociedade olha para você, não tem jeito, não tem salvação, não serve para nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que faz coisa maravilhosa, Ele quer fazer na tua vida. Ele quer fazer na tua vida. E o que é que Ele quer de você? Ele não quer dinheiro de você. Ele não quer nada de você. O que é que Ele quer? É que você venha a Ele. É que você se prostre a Ele. É que você se arrependa a Ele. É que você sirva a Ele. Porque Ele vai transformar na sua vida. Assim como Ele me transformou. Assim como Ele me salvou. E assim como Ele tem me transformado a cada dia mais, Jesus de Nazaré, Ele quer transformar a tua vida. E para concluir o momento da reflexão de hoje, eu quero dizer, no Salmo 89, do versículo 30 ao versículo 34, o salmista diz que Deus, Ele faz justiça, de que Deus, Ele castiga com a vara e Ele cobra, mas que no final Ele não retira sua mão da bondade. Ele não quebra a sua aliança. Ele não quebra seu compromisso. Ele não quebra seu pacto. Louvado seja, de bênção, de salvação. Ele pode castigar você. Ele pode castigar o Brasil. Ele pode castigar o mundo. Mas Ele ainda diz que é salvação. No meio do castigo, no meio, aleluia, da perseguição, no meio da vara de Deus, Ele quer salvar. Ele não quer salvar, Ele não quer perder. Ele não quer perder uma alma. A alma pode ser as piores que tem. Ele quer salvar. Jesus, Ele quer salvar. Então, nesta noite, no programa Brasil com Cristo, não perca a oportunidade. Aleluia. Aceita Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos a um louvor. E daqui a pouco nós voltamos com a programação Brasil com Cristo.